busca no teu arquivo mental tudo aquilo que você viu de ufologia. Então hoje é muito ruim. Todo mundo já viu o filme ET, já viu o ser de cabeça grande, olho grande. Todo mundo sabe o que é o ET. Então nós temos isso no nosso inconsciente. Então a partir do momento que você vê, por exemplo, um filme de terror e escuta um barulho na janela, é um demônio. A partir do momento que você vê um filme de ladrões e você escuta um barulho na sua janela, é um ladrão entrando. E se você está vendo um filme tipo Sinais e os seres extraterrestres estão chegando, a sua mente veria um extraterrestre entrando pela sua casa. Então nós temos um arquivo muito grande e perigoso. É o que acontece quando você vai à noite no banheiro. Você vê um filme de terror, deu uma vontade 3 horas da manhã no banheiro, dependendo da sombra que você vê, você se assusta, porque você ficou sugestionado dentro daquilo que você tem no seu arquivo. Eu lembro do filme O Exorcista, que foi um filme chocante, aterrador, que muitas pessoas tiveram verdadeiras noites de insônia, ou de dormirem de luz acesa, com medo da sua própria imaginação. Então você vê o poder que a imaginação tem. Ela chega a determinar até uma mudança de hábito. Muita gente que viu o filme Exorcista passou a dormir de luz acesa com medo. Então o poder que nós temos de fazer bem ou mal para a gente. Luciano, qual a sua opinião sobre um hipnólogo exercer a função sem ser da área médica? A área médica, o profissional médico, ele desenvolve todo um quadro do trato das pessoas, a ética médica, a forma. Você treina durante anos o que você pergunta, o que você diz, o que você fala, a tua postura em relação à pessoa. Então é muito temeroso pessoas que de repente leem um livro e viram hipnólogos. Ou pessoas de áreas totalmente diversas, que eles mudam de área e viram hipnólogos. Então, na visão médica, nós temos um receio de quantas falsas memórias essas pessoas podem colocar na cabeça dos outros. Por quê? Eu vi já, e eu acho que a maioria já ouviu falar disso, o indivíduo coloca o indivíduo em relaxamento, ele fica num estado de sugestibilidade e perguntou assim: como é que era o disco que te pegou? Como é que era o ser que falou com você? Então, a partir do momento que você já deu a palavra ser, o teu inconsciente já vai criar algo diferente. E você sabe. A tua mente, então, olha, é um ser com cabeça grande, corpinho pequeno, porque isso está no inconsciente coletivo de todos os filmes que a gente já viu. Entendeu? Então é muito perigoso esse tipo de informação. E o quanto aquela pessoa pode lembrar realmente. Experiências feitas com falsas memórias, com estudantes universitários, demonstram a quantidade de falsas memórias. Vamos lá, gente humilde, gente simples, gente que estava no mato e teve uma visão. Essa pessoa ainda é mais sugestionável, porque a imaginação dela é muito perigosa. Do mesmo jeito a gente vê isso nas doenças. Se eu pego uma pessoa diferenciada e uma pessoa de pouca cultura, eu como médico, as duas têm um caroço na mama, um carocinho na mama. Então eu pego uma pessoa simples, examino, vejo aquele carocinho e digo: olha, fique tranquila que isso não é nada. Ela sai feliz da vida, contente, o doutor falou que isso não é nada. Se você pega uma pessoa diferenciada, faz o mesmo exame e fala que não é nada, ela faz: esse médico é louco. Ele não pediu biópsia, tomografia, ele não pediu ultrassom. Como é que ele sabe que não é nada? A crítica dela. Então uma se contenta pela sua formação e a outra pela formação mais crítica, ela quer respostas mais críticas. E isso que a gente vê na medicina. Então o profissional da área de saúde que trabalha com toda essa gama de complexidade, ele tem uma característica um pouco maior de critério para julgar o que ele está vendo. E não é o que a gente tem visto. A gente tem visto seres recebendo nomes na sessão de hipnose. A gente tem visto pessoas criarem verdadeiros cultos, que ela vive em torno deste culto
a partir da sessão de hipnose que ela fez. Como é muito chato a gente mencionar nomes, mas tem várias pessoas na ufologia nacional que a sua abdução foi criada num grupo. E o indivíduo se apresenta no Brasil inteiro hoje como contatado de algo que não existiu. E é impressionante como sempre tem alguém que quer acreditar. E a gente é criticado por isso. Então a grande pergunta é assim: você quer a verdade ou ser enganado? Você quer ser enganado, você pode ir em vários lugares. E quando a gente vai com a verdade é ruim. Ela é crua, nua, chata. Você não é especial. Você é mais um. Esse que é o grande ruim. Todos nós gostamos de achar que nós temos ligações cósmicas. O ser falou comigo. E isso não é uma realidade. Então isso gera daí a antipatia daquele que está dizendo que você é igual a todo mundo. E você, hoje, você corre o risco até de ser xingado num congresso, dependendo do tipo de palestra que você faz, se você contesta, entre aspas, a verdade reinante naquele congresso. Então eu mesmo me afastei de vários congressos onde se misturam muito mais religião ufológica do que pesquisa ufológica. Recentemente eu vi um colega ufólogo conhecido falar que o ufólogo tem que defender a existência do ser extraterrestre. Desculpa, o ufólogo ele deve investigar a veracidade ou não dessa existência, e não a defesa disso. Luciano, qual o perigo de uma pessoa fazer hipnose sem ser médico? No caso, por exemplo, da pessoa fazer uma regressão até o instante que ela teve um problema qualquer no coração, um infarto. Eu vi casos que a pessoa, pelo menos um caso, que a pessoa em hipnose voltou nesse momento e teve novamente o problema. Qual o risco disso? Olha, a mente ela é tão poderosa, se você ligar eletrodos no córtex e olhar para uma lâmpada vermelha, verde, azul, o teu córtex registra. Se você fechar os olhos e imaginar a lâmpada vermelho, verde, azul, o registro cortical é idêntico ao registro visual. A imaginação e a visualização direta têm o mesmo efeito. Então, quando você vai sentir uma dor, quando você é induzido, sugestionado, você produz alterações orgânicas. Um indivíduo sob hipnose profunda, ele apresenta alterações no seu sistema nervoso parasimpático ou simpático. O simpático, ele vai dar um gelo maior nas mãos, nos pés. O indivíduo vai realmente produzir reações fisiológicas no seu corpo. Então, certos momentos de dor, momentos que ele pode vivenciar com a mente, podem produzir respostas orgânicas. Então, há risco, sim. Há um risco fisiológico do indivíduo induzir com a mente. Quem já ouviu falar do indivíduo morrer de susto? Tomou um susto e caiu morto. Sim, as emoções produzem alterações orgânicas que podem ser perigosas. Luciano, existe alguma lei que proíba o hipnólogo, que não é médico, de exercer a função? Olha, o Jânio Quadros tinha feito um decreto que proibia indivíduos fora da área médica, então limitava a médicos e dentistas a fazerem a prática da hipnose. Depois, parece que houve uma reformulação onde estendia essa permissão a psicólogos. E hoje nós temos uma verdadeira salada em quem pode e quem não pode, porque nós temos aí várias ditas terapias alternativas. E dentro dessas terapias alternativas, com uma terapêutica muito questionável, no sentido de dizer quem realmente pode ou não. Na prática, nós vemos muitas vezes mais danos do que algo positivo. E nós tivemos aí até verdadeiras guerras em relação à terapia de vidas passadas, de um grupo querer afirmar que aquilo era hipnose, e um outro grupo dizendo, mas não temos prova nenhuma para dizer que é hipnose. Então, na realidade, é importante a gente ter o pé no chão. O certo é, quem tem uma dúvida, alguma coisa mais séria,
procurar uma pessoa credenciada, uma pessoa reconhecida e de preferência da área médica, no sentido de expor a sua ansiedade. Porque alguém que tem algum problema, essa pessoa que tem algum problema, por exemplo, ela vai querer sanar esse problema. E muitas vezes ela pode aumentar o seu problema.